capítulo 8. Livro de Neemias, capítulo 8. Eu vou ler os 12 primeiros versos deste capítulo. Neemias, capítulo 8, os 12 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor deu a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matatias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasdabana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e fale conosco nesta manhã. Nós estamos diante de uma passagem que chama a nossa atenção por causa do impacto causado pela palavra de Deus sobre o povo de Israel e pelas lições que ela traz para a igreja hoje. Eu acabei de ler um trecho das Escrituras Sagradas. Acabei de ler um trecho da palavra de Deus para você nesta manhã. E eu pergunto: qual foi o efeito desta leitura sobre a sua vida enquanto eu lia este texto? Pense. Enquanto eu lia o texto de Neemias capítulo 8, algo aconteceu no seu coração? Algum sentimento diferente em relação a Deus e em relação a si mesmo aconteceu nesta manhã,
com você enquanto você ouvia a leitura deste texto da palavra de Deus? Guarde essas perguntas. Eu quero dividir este texto em algumas partes para nossa melhor compreensão. A primeira parte que eu quero chamar a atenção fala da ausência da palavra de Deus. A ausência da palavra de Deus. E é importante, necessário, ainda que superficialmente, mas uma breve retrospectiva na história para nos lembrar da longa e sofrida história de Israel. No tempo dos profetas, Deus já havia chamado por várias vezes o seu povo à obediência e à observância da aliança, sem muito sucesso. Por isso, os acontecimentos que nós conhecemos no tempo dos profetas, dos exílios. Israel estava comprometido consigo mesmo, comprometido com os deuses estrangeiros. E então, Deus comunicou um período de exílio do seu povo lá para a Babilônia. Conhecemos bem, está registrado nos livros dos profetas, especialmente o profeta Jeremias. E cerca de 70 anos, este povo esteve fora da sua casa, fora de Jerusalém. Então, templo destruído, portões queimados, cidade abandonada, povo em sofrimento. Esta era a descrição de Jerusalém dada a quem perguntasse. O capítulo 1, logo nos primeiros versos de Neemias, Neemias faz esta pergunta a um dos seus irmãos que veio de Jerusalém, e ele pergunta como está o povo lá. E é exatamente essa descrição que é passada para Neemias. O povo está em sofrimento, o templo está destruído e as portas estão queimadas. Neste período, o povo então viveu na Babilônia, famosa por sua idolatria. O Deus de Israel não era bem-vindo lá. Por outro lado, o distanciamento de Deus levou esta geração de Israel a esquecer-se ou abandonar a palavra de Deus. E Neemias e Esdras são os dois livrinhos, um perto do outro, um do lado do outro. Neemias e Esdras registram um período da história chamado e conhecido como pós-exílico, ou seja, Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, a cidade está sendo preparada e o povo de Israel está voltando do exílio, lá na Babilônia, para sua terra de origem, Jerusalém. Então agora, neste trecho, no capítulo 8 de Neemias que acabamos de ler, é como se houvesse uma transferência da responsabilidade, uma transferência de papéis. O povo vai se reunir na praça e Esdras, mesmo estando dentro do livro de Neemias, é Esdras quem assume o papel principal e vai fazer a leitura da lei. É isso que está descrito aqui no capítulo 8. Esdras assume o papel principal e vai fazer a leitura da palavra de Deus ao povo de Israel. Então o que nós temos aqui numa primeira parte é um povo vivendo lá, numa vida, numa terra estrangeira, numa terra que não é a sua própria, onde não estão vinculados ou próximo ao templo, também porque o templo está destruído, uma terra idólatra, e estão vindo, né? Lá eles estavam longe de Deus, distantes da palavra de Deus. Agora estão vindo, que aí é o segundo momento dessa história, que passa a ser da ausência da palavra de Deus para a presença da palavra de Deus. Da ausência da palavra de Deus para a presença da palavra de Deus. Então o que está acontecendo? Os muros estão prontos, Neemias cuidou de reconstruir os muros, não é? O templo está reconstruído, mas, meus irmãos e minhas irmãs, a essência do movimento aqui de reconstrução dos muros, da preparação do templo,
da organização da cidade, este não é o ponto central de Deus. É importante, foi importante para o povo, mas não é o ponto essencial e principal de Deus. Qual era a preocupação fundamental de Deus e que os líderes da nação logo perceberam? O povo precisava conhecer a lei de Deus. Não adianta só voltar para o templo, não adianta só voltar para a cidade, não adianta ter a cidade bonitinha e o templo decorado. Importante é que o povo precisava da lei de Deus, se voltar novamente para Deus. E então, promoveram um grande encontro na praça. Está aqui, nós acabamos de ler nesse registro do capítulo 8. É promovido um grande encontro na praça, em frente à Porta das Águas, que era um dos portões na época. E vejam bem, meus irmãos e irmãs, o que é que acontece nesta grande reunião na praça. É uma reunião para culto. Fizeram um cultão na praça, né? Hoje já não se faz mais isso, antigamente tinha muito culto na praça. Então o povo é reunido na praça e vejam o que acontece. Eu vou extrair da narrativa que eu acabei de ler, para a gente só fazer uma recordação, porque você ouviu isso durante a leitura. O que acontece então neste culto? Primeiro, no versículo 3, nós lemos que há uma leitura das Escrituras. E há um fato curioso aqui, né? Tem gente que treme quando lê esse texto, porque esta foi uma leitura prolongada das Escrituras. Prolongada. Diz o texto que Esdras começou a leitura pela manhã e só foi parar ao meio-dia. O horário judaico começa às 6 e vai até 6. Então você tem, se ele começou a ler logo no começo da manhã, 6 horas, até meio-dia, que é o texto diz aqui até meio-dia, imagina 5, 6 horas, você aqui sentado ouvindo o pastor lendo a Bíblia. Você ficaria aqui? Vamos tentar? 5 a 6 horas, lendo as Escrituras. Mas fique tranquilo, né? Não será e não deve ser uma prática recorrente na igreja moderna, né? Então, que neste caso, nesta situação vivida aqui pelo povo de Israel, era uma circunstância específica e que exigia paciência do povo e, às vezes, ser paciente com a leitura e a pregação das Escrituras pode trazer resultados agradáveis e transformadores. Dizem que 2 senhoras saíam do culto e no caminho uma disse para a outra: excelente o sermão do pastor nesta manhã sobre a paciência, não é verdade? E a outra respondeu: sim, excelente, só que ele passou 5 minutos do horário. A paciência, né, a atenção à leitura pode trazer resultados transformadores para os nossos corações. Então o povo está ouvindo uma leitura demorada das Escrituras. A segunda coisa que acontece é que esta leitura que é feita por Esdras tem do outro lado uma resposta. E a resposta é a atenção redobrada na leitura das Escrituras. A atenção redobrada. O texto diz que o povo estava atento, ouvindo Esdras ler as Escrituras. Eu me lembro, quando eu era criança, há pouco tempo atrás, não faz muito não, havia um costume nas escolas, quem é dessa época vai se lembrar, havia um costume nas escolas em que quando tocava a campainha para começar as aulas, nós íamos todos para o pátio, formávamos filas em silêncio, organizada, né, fila, cada classe no seu lugar, e cantávamos o hino nacional. Não é? Cantávamos o hino nacional antes de subir para a classe. E aí, logo após o hino, cada professora pegava a sua classe, ia na frente, e os alunos comportados,
Por isso que eu sou bem comportado hoje, eu aprendi, né? Alunos comportados iam seguindo a professora até a classe. E uma coisa interessante, que era uma ordem na escola, nas escolas, né? É que se você ouvisse o hino nacional, você tinha que parar onde você estava. Né, dona Vera? Você tinha que parar onde você estava, em respeito ao hino nacional. Você não podia se movimentar. E a diretora, a inspetora de alunos ficava de olho. Se você se movimentasse ou saísse correndo, a bronca ia para a diretoria. Eu fico observando essas coisas, né? Por isso que eu falei da leitura atenciosa e da atenção redobrada à Escritura. Porque na leitura, Deus já está falando com você. Não é só depois que o pastor começa a pregar, né? Mas na leitura, Deus já está falando com você. E Neemias começou a ler, e o texto diz que o povo estava atento à leitura que ele estava fazendo. Então, nos parece que havia por parte do povo um interesse especial em ouvir a leitura da palavra de Deus. Lembre-se que foram muitas horas de leitura, e eu não creio que eles estavam sentados em bancos confortáveis ou em um salão com ar-condicionado e outros elementos de conforto. Até porque o próprio texto diz que o povo ficou de pé para ouvir a leitura. Aí um item a mais, né? Além de eu estar ouvindo 5 a 6 horas, ainda tem que ficar de pé para ouvir. Deus pode estar querendo falar com você por meio da sua palavra, enquanto outras coisas o distraem. Então é preciso atenção redobrada, porque é a palavra de Deus que está sendo lida. Pouco mais à frente, outra coisa que acontece nesse culto, né, nesse encontro do povo na praça, é a reverência diante da leitura das Escrituras. Antigamente, também, eu estou me sentindo meio velho, que eu estou só no antigamente, era assim antigamente, né? Mas eu me lembro que havia um cuidado muito mais intenso, e não que isso seja exatamente o respeito ou não, mas era uma prática muito mais comum da igreja. Todas as vezes que o pastor ia fazer a leitura da Bíblia, ele pedia para o povo ficar de pé. Né? Hoje eu li, vocês ficaram sentados. Não quer significar que houve menos reverência porque você estava sentado. Mas era um sinal, e ainda é um sinal, quando a gente lê e todos ficam de pé, de reverência. É mais ou menos como o hino nacional tocado na escola. Para e ouve, né? Presta atenção em respeito àquilo que está acontecendo neste momento, porque é Deus falando comigo, Deus falando com você nesta leitura. Então, o povo estava atento à leitura que estava sendo feita, mas atento também com reverência. Vocês devem se lembrar, quando eu fiz a leitura, que há uma plataforma de madeira que foi improvisada para que Esdras pudesse ser visto por todo o povo. Dizem alguns estudiosos, alguns pregadores até mencionam, e eu vou mencionar aqui, dizem que aí surgiu o púlpito, né? Eles prepararam um caixote lá, uma caixa improvisada, para que Esdras pudesse ficar mais no alto e, ao ler, todo o povo pudesse vê-lo. Esta é a forma, né, de colocar em evidência a palavra de Deus. Esta é uma das formas de colocar em evidência a leitura da palavra que vai ser feita. Mesmo com esta reverência simbólica que fazemos, de ficar de pé, de nos colocarmos em posição de ouvidos atenciosos, né, para ouvir o que vai ser lido, porque a palavra de Deus está sendo ministrada ao seu coração. Então, o que nós temos até aqui são os preparativos para um grande momento. O povo está reunido na praça, o caixote está posicionado para que Esdras possa subir, ele chega carregando um livro especial debaixo do braço, que é a palavra de Deus. E quando ele abre o livro, o povo se levanta com expectativa e reverência. E aí nós temos
um terceiro episódio que dá continuidade ao texto, que são as consequências da presença da palavra de Deus. Então eu comecei dizendo a ausência da palavra de Deus, depois no segundo momento eu falei da presença, porque ela está chegando, a palavra de Deus está vindo para o púlpito, Esdras está chegando, e agora as consequências da presença desta palavra de Deus. O púlpito está preparado, o povo está preparado, há uma expectativa, o que é que vai acontecer agora? Então Esdras começou com uma expressão de adoração, que nós lemos no verso 6. Esdras diz, louvou ao Senhor. Diz assim lá no verso 6. Esdras começou com louvor ao Senhor, o grande Deus. É como se eu tivesse subido aqui ao púlpito, né, e começasse a minha palavra. Eu até comecei mais ou menos assim, né? Graça e paz, irmãos. Né? O amém foi meio insatisfatório, mas vai melhorar ao longo do ano. Né? A máscara também não deixa sair. Mas é como se Esdras tivesse chego no púlpito, improvisado de madeira, olhasse para aquela multidão preparada para ouvir a leitura das Escrituras e dissesse, como de fato ele disse, louvado seja Deus. E o que é que aquele povo reunido respondeu? Amém. Amém. O início da leitura das Escrituras começa com uma expressão de louvor, de exaltação ao nome de Deus, e o povo do outro lado respondendo que assim seja. Esse é o significado da palavra amém, concordância. É isso mesmo, que seja assim, conforme você está dizendo, que ele seja de fato louvado. A cena é meio que de arrepiar, não é, irmãos? O povo levantou as mãos e disse, amém, amém, assim seja. Quais são as consequências da presença desta palavra, então? Prostrar-se em adoração. Segunda parte do verso 6, nós lemos esta narrativa, né? A leitura das Escrituras, ela não tem por objetivo simplesmente o mero conhecimento intelectual, mas deve estar combinado com uma boa dose de adoração, louvor e ação de graças. A transmissão desta palavra do púlpito não é só para acrescentar conhecimento, mas enquanto eu estou lendo, e eu imagino, talvez não tenha sido assim, mas eu imagino aquele povo sedento da palavra de Deus, quando escuta, quando ouve a leitura das Escrituras Sagradas, da lei, da Torá, vindo da boca de Esdras, olhando para aquele púlpito, com seus olhos atentos, exaltando o nome do Senhor, enquanto cada palavra das Escrituras era pronunciada, e dizendo amém, e cada frase que lembra de uma experiência com Deus, que me lembra do meu pecado, que me lembra das minhas falhas, eu digo amém, que esta palavra me corrija, que ela fale ao meu coração, que ela traduza os meus sentimentos neste momento. Enquanto eu estou ouvindo, eu estou louvando. E o verso 6, na segunda parte, diz que aquele povo curvou-se no chão, cabeça no chão, rosto na terra, em sinal de humilhação diante da palavra. Então o comportamento do povo diante da palavra foi mais ou menos assim, né? Olha só a sequência. Eles se colocaram de pé quando Esdras começou a ler, para ouvir a leitura das Escrituras. Quando Esdras diz, louvado seja Deus, todos eles dizem, não foi assim que eles fizeram, foi um amém mais robusto, né? Amém. E em seguida, o que eles fizeram? Quando Esdras começou a fazer a leitura, se prostraram em adoração, sinalizando submissão à autoridade da palavra do Senhor. Talvez Deus esteja precisando amolecer as juntas dos nossos joelhos para que possamos cair humilhados em adoração diante da sua palavra. Há um outro movimento acontecendo aqui além da leitura, que é uma explicação
das Escrituras. Olha que interessante que acontece aqui. A coisa tinha que ficar tão redondinha, tão certa. Deus queria ter certeza de que este povo, depois de tanto tempo longe dele, em terra estranha, no exílio, sem experiências vivas com a sua palavra, que eles tivessem uma experiência real e verdadeira com a sua palavra ali naquela pregação, na leitura de Esdras. Então há uma equipe de ensinadores. Eu brinquei nessa última quinta-feira, nosso primeiro encontro do grupo de estudos, que vai ter briga depois, né? Todo mundo querendo pregar, querendo ensinar. É isso mesmo, né? Aqui, Esdras está lá no púlpito, ele está lendo, e há um grupo de levitas, de pessoas que conhecem as Escrituras, de líderes, que estão reunindo grupos e explicando. Eles estão descendo aí com vocês, dizendo assim, olha, aquilo que o pastor leu lá quer dizer isso. Olha, aquilo que Esdras está lendo é para você entender que estava assim, mas agora é assim. É a explicação da palavra. Há uma equipe apoiando o trabalho de Esdras, expondo para alguns pequenos grupos e ajudando na interpretação daquilo que estava sendo lido. E a intenção é deixar muito clara a vontade de Deus e a forma correta de você aplicá-la em sua vida. E a palavra atingiu o alvo. O objetivo de Deus foi alcançado. Dos versos 9 até o 12, se você ler novamente, você vai ver que enquanto o livro da lei era lido, as pessoas recebiam orientações para entender o que estava escrito e chorava. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você. Quando foi a última vez que, ao abrir a Escritura e ler, você se emocionou? Alguma lágrima caiu dos seus olhos quando você leu a Escritura? Hoje, ou em outros domingos, quando o pastor abre as Escrituras e lê o texto para você, em algum momento há um sinal de que você vai transbordar de um sentimento de desejo de chorar diante daquela palavra, seja um choro de alegria, de tristeza, de impacto. Aqui o choro causado pela emoção de ouvir a palavra do Senhor depois de tanto tempo, vejam meus irmãos, 70 anos no exílio. E agora eu posso ouvir as Escrituras, por isso a manhã inteira, e acho que não foi suficiente para ler tudo, mas precisava ouvir a leitura. E enquanto ouviam a leitura, eles iam sendo impactados com a chamada de Deus. Olha onde vocês estão, olha para onde vocês foram, e olha para onde vocês vieram agora. Olha tanta coisa que precisa ser corrigida no seu coração. E enquanto ouviam essa exposição de Esdras, o povo chorava. Isso precisa acontecer conosco também, ao ouvirmos a leitura das Escrituras. Deus revela as nossas falhas. Os nossos corações são atingidos em meio a tantas coisas que acontecem. E eles então são cheios da graça e alcançados por esta graça que nos faz chorar. E aí, diante daquele choro, o que acontece? Esdras, Neemias e os levitas que estavam ensinando o povo, correram na direção do povo. Opa, para, não chore. Por que vocês estão chorando? Porque a gente está impactado por essa palavra. Tá bom, choraram, mas agora não precisa chorar mais. Sabe por quê? Porque há uma outra coisa importante para ser feita, para substituir o seu choro. É a alegria. Porque a palavra do Senhor não veio a você para confrontar o seu coração e trazer tristeza, para massacrar você. Ela vem para abrir o seu coração na direção de Deus, compreender o seu pecado, compreender os seus erros, a sua ausência de Deus, e a partir daí Ele vem com graça sobre você e você pode se alegrar nele. A alegria no Senhor é a nossa força. Está aí no texto também que nós acabamos de ler. E é exatamente isso que conclui este texto que nós acabamos de ler e expor. A alegria transformadora pela presença da palavra de Deus. A palavra de Deus traz uma experiência nova ao coração daqueles que estavam ouvindo. Ela nos
prostra diante da santidade de Deus. Ela nos ensina os valores do reino de Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Esta palavra causa um impacto profundo, ou ao menos deveria causar um impacto profundo em nossos corações, levando-nos ao reconhecimento do pecado e a um movimento ascendente da tristeza para a festa, da tristeza para a festa. Então, depois deste culto intenso, eles saíram dali e foram celebrar, se alegrar no Senhor. E eles tinham um motivo. Eles haviam entendido a palavra da lei, ensinada naquela manhã. O povo de Deus é um povo que faz festa, que se alegra com a presença de Deus e a sua palavra. Olha que interessante, não, irmãos? A gente sempre promove umas festas aí, reunião por vários motivos, né? Você já imaginou a gente sair daqui agora e ir lá para o salão fazer uma festa, não para celebrar aniversário, não é para celebrar data especial, nada, fazer uma festa para dizer assim, hoje nós ouvimos a palavra de Deus, ela falou conosco, falou ao nosso coração, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos comer e beber, vamos almoçar juntos. E enquanto falamos, compartilhamos e conversamos sobre esta palavra que acabamos de ouvir. Eu concluo dizendo aos irmãos que quando a palavra de Deus é exposta, o Espírito torna ela compreensível, proporciona à Igreja de Cristo momentos de celebração e grande alegria. Você viu algo na leitura de hoje que possa levar o seu coração a um momento de grande alegria? 3 lições. Seria natural sentirmos um desejo intenso por ouvir a palavra de Deus. Natural. Se isso não acontece, algo está errado conosco. Segundo, devemos sempre ter respeito e reverência pela palavra de Deus. E esta reverência e respeito não diz respeito apenas ao simbolismo, né, de ficar de pé ou não, né, de sentar ou levantar, mas é respeito e reverência à palavra de Deus. E terceiro e último, assim como na experiência de Esdras, com aquele povo de Israel voltando do exílio, nós precisamos ter a certeza de que vivemos nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. E para isso, nós precisamos ouvi-la, precisamos lê-la e precisamos entendê-la. Que assim Deus nos abençoe. Amém.